no Desinformando de hoje nós vamos repercutir a prisão preventiva de Richard Poser, que foi alvo e suspeito do STF de integrar uma rede de compartilhamento de desinformação. No Essa Informa, agora nós vamos entrar na discussão sobre educação midiática. E no Fake Old, pois é, Amazônia, o pulmão do mundo? Né? Não. Segue aí. Olá, seja muito bem-vindo ao Desinformando. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, o nosso jornalista e pesquisador Diego de Deus, trazendo aqui as novidades e também o nosso permanente combate à desinformação. Seja muito bem-vindo, não esquece de curtir, registra também, coloca o sininho, compartilhe. Lembre que agora a gente também está no podcast, tanto no Spotify, como também no YouTube Music. Coloca lá, entre parênteses, depois informando. E aí você vai achar rapidamente também, tá ok? Ao final do programa nós temos uma novidade, tá legal? E aí eu falo para você. Enquanto isso, a gente continua aqui, lembrando para você que a gente está aqui nesse combate da literacia, com a literacia midiática, para que a gente possa ajudar as pessoas nessa praga do mundo, que é a desinformação desenfreada. Diego, e a gente, quando instituiu o quadro A Ruim da Semana, é porque a gente sabe que toda semana temos um problema, temos alguma coisa a falar sobre a desinformação. Dessa vez, o STF agiu sobre um grupo de pessoas de dentro do próprio governo fazendo desinformação. Conta essa história para nós aí. Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, né? Isso é um excelente caso para demonstrar de que maneira que a desinformação não são só simplesmente informações falsas e faz parte de um emaranhado de coisas muito mais complexas e que causam vários efeitos práticos, por assim dizer, na sociedade hoje em dia, né? Um homem foi preso, né? O Richard Poser, como você bem disse na introdução do Desinformando, foi preso, que ele já era suspeito tanto pela Polícia Federal como também monitorado por autoridades do STF, de integrar a chamada ABIN paralela. A ABIN, vale a gente lembrar, é a Agência Brasileira de Inteligência. E a ABIN paralela foi como um grupo dentro da própria ABIN, ficou conhecido por monitorar de maneira ilegal não somente adversários políticos durante o governo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também ministros do STF e até mesmo jornalistas. Evidentemente que eles utilizavam dessas informações que eles captavam de maneira ilegal para a produção de desinformação e o consequente compartilhamento desse tipo de conteúdo pelas redes sociais. Então, na última semana, o Richard Poser teve a prisão preventiva, decretada pelo STF e segue, então, preso por conta de fazer parte, ser um dos principais nomes desses compartilhadores de desinformação que a gente tinha, sobretudo no Twitter, o atual X, e que também era variavelmente compartilhado e acessado por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro também nesse contexto. E o próprio Poser, professor, também é suspeito de integrar o chamado Gabinete do Ódio, que basicamente é aquele grupo de pessoas, um grupo de assessores que faz parte do Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro, no que diz respeito ao compartilhamento também de informações falsas, sobretudo incitando um discurso violento, o chamado discurso de ódio, tanto para atacar opositores políticos, como também opositores eleitorais, nesse caso, se a gente pensar e fazer o recorte durante o período eleitoral de 2022. Mas um excelente exemplo, para a gente entender de que maneira que a desinformação não são somente informações falsas, mas diz respeito a um jogo estratégico muito mais amplo, faz parte hoje do repertório político da ação contemporânea. Então, a operação segue, outros nomes também estão no radar da Polícia Federal e do próprio STF, então a gente espera que, de fato, essas pessoas possam pagar pelos crimes que elas estão cometendo. Lembrando que compartilhar desinformação é crime, e que bom que isso tem sido discutido e que tem tido efeito hoje em dia aqui no Brasil, professor? Diego, no pré-verdade, eu quero que você me responda a seguinte pergunta, Olha só, a gente vê esse movimento todo em cima do ex-governo, do Bolsonaro e do ex-presidente Bolsonaro. Claro, ali a gente teve uma utilização muito mais escandalosa, que agora se aparece com as investigações da Polícia Federal, não é isso? Só que eu queria que você respondesse, será que isso é uma coisa isolada dos governos? Será que isso especificamente é do Bolsonaro?
Ou será que a gente tem que ficar esperto em relação à ideia de governos como um todo, aqueles que têm os aparatos políticos e executivos na mão, se isso é uma espécie de tradição e como que a gente pode ficar esperto em relação a isso. Mas não é para agora, não. Isso é lá para o último quadro, porque agora a gente tem ali o Essa Informa. Pessoal, o Essa Informa é aquele quadrinho ali que vai mostrar que nossos rostinhos bonitos não são apenas municiados de charme, mas também tem conhecimento acadêmico. E no Essa Informa a gente traz pesquisas e trabalhos que a gente mostra como nos ajudar também academicamente, também com a ciência, a lutar contra a desinformação. E agora nós vamos entrar num assunto que é preferido da gente, né, Diego? Que é a literacia, que é a educação midiática. Como é que é essa história? Tem um guia para que a gente possa aprender a ter educação midiática? Isso mesmo, professor, um guia muito interessante, que foi, eu diria, pioneiro no Brasil para tentar organizar toda essa bagunça que muitas vezes a gente faz sobre educação midiática, sobre literacia midiática, que são termos que, inclusive, a gente vai trazer ao longo dos próximos episódios do Desinformando. Mas, de maneira geral, o objetivo da educação midiática é justamente preparar criticamente as pessoas a lidarem com os dispositivos midiáticos de maneira geral, né, as mensagens que vêm por meio desses dispositivos, sobretudo numa era da entre parênteses, desinformação, né, uma era calcada pela informação, mas também pela informação. Esse guia foi feito e publicado pelo Educamídia, que é um instituto muito legal que está sediado no Rio de Janeiro, foi publicado em 2020, que é um instituto que trabalha com vários agentes da sociedade civil para fortalecer exatamente essa percepção e essas ações de educação midiática, não somente no âmbito local, ali no contexto carioca e fluminense, mas também em todo o Brasil. E esse guia de educação midiática, ele não somente esclarece teoricamente o que é educação midiática, que é aquilo que está implicado nesse processo, mas também ele acaba ali pontuando algumas alternativas e algumas sugestões de como, por exemplo, professores podem colocar em sala de aula ações relacionadas à educação midiática. Então, é um guia muito completo, ele tem 174 páginas, é gratuito, está disponível na internet para a gente poder fazer o download e acessar, lembrando que o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Então, é algo muito interessante para a gente conseguir introduzir noções relacionadas à educação midiática. Nunca vi esse termo, não sei o que é, mas acho interessante. E lembrando que a educação midiática é algo que tem sido muito discutida hoje em dia, justamente pela potencialidade que ela oferece para combater a desinformação. Esse capítulo, por exemplo, a partir da página 31, Ensinar e Aprender Hoje, a Escola e Seu Tempo, ele realmente compacta tudo isso que a gente está falando, né? O documento como um todo é muito bom, mas esse capítulo especificamente, ele trata muito sobre a discussão sobre desinformação, informações falsas e a própria BNCC, né? Que vale lembrar, desde 2018, já coloca no currículo como algo sendo obrigatório para ser tratado em escolas do Brasil como um todo, o assunto de fake news, para que justamente os jovens estejam preparados a lidar com esse problema que a gente tem caracterizado nos dias de hoje, né? Então, vale aqui a recomendação da leitura, é um documento que a gente deve voltar porque traz várias contribuições, mas que fica registrado aqui o nosso primeiro contato, tanto com o documento, como também com essa expressão educação midiática, para a gente poder dissecar esse assunto nos próximos episódios, professor. Vamos dar crédito a quem é de crédito, né? Quem são os autores do guia? Com certeza. Aqui a gente tem a Mariana Ox, a Ana Cláudia Ferrari e também vamos recomeçar. Ana Cláudia Ferrari, Daniela Machado e a Mariana Ox. Eu sempre utilizo esse documento para a gente citar, eu sempre uso os sobrenomes, né? A gente coloca, então são aí pessoas do Educamídia, que faz parte, né, um braço do Instituto Palavra Aberta, que tem uma preocupação mais ampla do cenário contemporâneo midiático, mas especificamente aqui eles focam justamente na noção da educação midiática, que realmente traz esse guia, que literalmente guia as pessoas sobre esse assunto, né, professor? E aí, como guia, geralmente as pessoas pensam, isso é só voltado para professor, Diego? De maneira alguma.
qualquer interessado, tanto para compreender o tema, no nosso caso, né, pesquisadores de desinformação, por exemplo, é muito importante, porque eles também trazem ali definições sobre desinformação, e tudo numa linguagem bastante clara, né, bastante simples, não é aquela linguagem pesada acadêmica. Portanto, ele é bastante acessível, tanto do ponto de vista de conseguir acessá-lo realmente, porque ele é gratuito, tem uma doação, caso a pessoa queira fazer, para poder ajudar também o Instituto, então a pessoa tem a opção de comprar o documento, mas ele é de acesso livre e, portanto, é destinado a qualquer pessoa que se interessa e que possa, e que tem um interesse realmente de compreender um pouquinho mais do que se trata essa temática. Muito legal. Vamos agora tentar entender uma fake news meio que eu também fiquei meio surpreso, porque eu também estava nessa onda também. Então quer dizer que o Amazonas não a Amazônia não é o tal do pulmão do mundo? Roda aí. É isso, você partiu o coração de muita gente que ama a Amazônia, né? E aí, qual que é essa fake news, Diego? Pois é, né, professor? Uma informação que perdurou durante muitos anos, mas que contraria, por exemplo, evidências científicas, que é o seguinte. Evidentemente que quando nós humanos respiramos, nós respiramos o gás oxigênio e soltamos o chamado CO2, que não é um gás respirável, por assim dizer, ou que sustenta a vida humana nesse caso, né? E quem faz esse trabalho de troca de gases, né, professor, são as plantas. E, portanto, historicamente falando, sempre houve essa ideia de que, por exemplo, o ar mais puro para se respirar estaria nas florestas, principalmente na floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, né, atravessando vários países aqui na América do Sul. Acontece o seguinte, para que as plantas consigam fazer essa troca gasosa, né, professor, de transformar o oxigênio no CO2, ela precisa do processo de fotossíntese, que, por sua vez, necessita da luz do sol. Portanto, no período noturno, por exemplo, as plantas respiram e expiram o CO2. Esse processo, de maneira geral, ele é quase imperceptível para o ser humano. Então, senão poderia, né, dar a entender o seguinte: o humano que, por exemplo, dormir na floresta vai morrer porque não tem oxigênio. Não é isso, né? É um Ou então processo... aquela conhecida fake news, né? Que não pode deixar a planta no quarto, porque senão vai tirar o oxigênio da casa, né? As pessoas vão morrer sufocadas, porque afinal de contas a planta está ali puxando o oxigênio. Pois é, né? E aí eu fico imaginando como é que os animais, por exemplo, viveriam na floresta amazônica, já que eles dependem também do mesmo processo respiratório gasoso, né? Então, é uma informação falsa que ficou durante muito tempo, mas que não se sustenta a partir de evidências científicas. Mas, se você quer um lugar cujo ar é extremamente puro, professor, o melhor lugar para se morar é nos mares e nos oceanos, pelo seguinte: o oceano, né, as bactérias que estão presentes, por exemplo, nos oceanos, eles fazem a captura do gás CO2 e transformam ele em oxigênio por meio dos plânctons, né, que são micro-organismos ali, seres vivos, mas que são extremamente pequenininhos ali, que acabam fazendo essa troca, e isso independentemente do horário do dia. Portanto, se você quer um lugar onde o ar é extremamente puro, 24 horas por dia, eu recomendo a gente morar no mar, né, mas do contrário, não tem problema nenhum, a plantinha que está no seu quarto não vai vai sugar todo o seu oxigênio, que isso não vai fazer diferença nenhuma, mas é só para a gente poder esclarecer essas questões. O pulmão do mundo está no oceano e não na Amazônia, mas que isso não sirva, né, de motivo para devastação, porque ainda assim ela é fundamental para o ecossistema como um todo, por uma série de outras questões também, não é isso? Com certeza. Vamos lá? Próximo quadro? Lá no primeiro quadro, o Diego falou para a gente sobre, né, a investigação da Polícia Federal sobre o governo do ódio no governo passado. Mas essa história de governos manipularem informações não é de hoje, né, Diego? Como é que a gente fica esperto para essas pessoas supostas, né, essas pessoas que têm autoridade, como é que a gente fica esperto para também não ser enganado por elas? Justamente, professor, uma questão que é muito importante é justamente a gente entender que existem interesses por trás, independentemente do governo que ocorra, né? Por exemplo, a gente falou do Bolsonaro e, consequentemente, a gente sempre lembra do outro lado, que seria o Lula, né? Eu estou lendo, por exemplo, um livro do Eugênio Butti, em Brasília, 19 horas, que ele fala um pouquinho de como que ele passou na diretoria, na presidência da Radiobras, né? Que é um importante órgão de comunicação pública do Brasil. E ali mesmo ele fala de que maneira que os governos, tanto Lula quanto outros, utilizavam da comunicação pública, por exemplo, muito mais como uma ferramenta de publicidade do que uma ferramenta jornalística, né? Então, isso ocorre independentemente
do lado político ou do lado ideológico. E muitas vezes, sob o signo de se protegerem de compartilhadores de desinformação, eles próprios compartilham desinformação, né? Regimes ditatoriais utilizam muito dessas justificativas que são agradáveis à razão do público para atender aos seus objetivos políticos e eleitorais, sejam eles quais sejam. Por exemplo, em regimes como a China, como a Coreia do Norte, falando no cenário contemporâneo, onde existe todo um controle midiático e informacional daquilo que as pessoas consomem como notícia. Portanto, uma coisa que é muito importante a gente sempre se preocupar é que a desinformação ou os problemas que estão relacionados a ela não serão resolvidos entre o 8 ou 80. Ou eu sou um, ou eu sou o outro. Existem outros 72 números aí no meio do 8 e do 80, né? Então, é sempre importante a gente aplaudir, entre aspas, essas ações que estão sendo realizadas para conter quem compartilha e quem cria desinformação, mas ao mesmo passo entender que não é a solução de tudo e que essas pessoas também não são santos, né? Do inferno, de boas intenções, o inferno está cheio. Então é sempre bom a gente ter sempre 2 pezinhos atrás e sempre a cabecinha erguida aqui para a gente poder analisar definitivamente aquilo que está passando diante dos nossos olhos, né, professor? Recado dado, a gente espera você semana que vem. Ah, e a surpresa agora que a gente tem que encerrar é que a partir da próxima semana, pessoal, nós vamos mudar o horário do nosso programa ao vivo. Nós vamos entrar toda segunda-feira às 7 horas da noite, tá ok? Que é para aproveitar que você ainda, né, que você já está iniciando a semana, para a gente conversar bem e você ser, inclusive, um sujeito para também espalhar a boa notícia da luta contra a desinformação. Então, te esperamos lá na próxima segunda, né, às 7 horas da noite, às 19 horas, para que a gente possa continuar esse belíssimo e importante debate contra a desinformação. Até lá! É isso aí, pessoal. Até a próxima.